Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ana Paula. Hoje é dia 14 de março de 2016. Hoje eu vou entrar num estudo um pouquinho puxado com os irmãos, então eu peço paciência nessa segunda-feira para mim. Não sei se eu vou conseguir publicar esse vídeo hoje ou amanhã. Como eu disse, eu estou tendo muito problema com a internet. Então, às vezes a coisa tá difícil, mas a gente não tá, por isso, desistindo de trabalhar. Nós estamos aqui. Peço aos irmãos paciência, porque eu não sei quão grande vai ficar esse vídeo, mas é um estudo muito rico, muito interessante sobre Apocalipse. Hoje a gente vai falar praticamente sobre o milênio, tá? E o que vai acontecer logo após toda a guerra, toda bagunça, todo o juízo, todos os flagelos que ocorrerem na terra nos 7 anos da grande tribulação. Então, para você que já tem o hábito de reclamar, é grande, né, esse vídeo, tanto tempo, escuta aos pouquinhos. Para mim é mais fácil, porque se eu publico 2, eu posso até tentar cortar e fazer uma segunda parte, mas para mim é mais fácil, porque eu faço um trabalho só, levando em consideração que, assim como você que está escutando tem o que fazer da vida, tem muita coisa, né, e tudo, eu também tenho. Segunda-feira normalmente é o dia que a dona de casa pega para colocar a casa em ordem, porque final de semana, família em casa, o povo suja, faz bagunça. Mas nem por isso, meus irmãos, a gente está deixando de fazer a obra, levando em consideração que os dias estão maus, Jesus está voltando, então não temos tempo, né, para ficar pensando muito no mundo. O tempo que sobrar, depois que a gente faz a obra, a gente vai e administra para liberar as coisas que a gente tem. Então eu peço um pouquinho de paciência para quem não tem muita. Se você realmente quer estudar sobre esse assunto, aqui vai ter muita informação. E eu vou devagarzinho com o tema para não me embrulhar, porque, como eu já disse, eu repito, quando a gente entra em assuntos proféticos para os últimos dias, e aí a gente cai, por exemplo, em Apocalipse, e a gente começa a ler temas sobre a besta, o falso profeta, o anticristo, a grande tribulação em si, a metade dela, né, o início, as 2 testemunhas, 144 mil, os santos da grande tribulação que morreram. Depois a gente entra nas trombetas, entra também nos flagelos. A gente tem uma sombra daquilo que realmente vai ser, mas Deus ele não deixou as coisas específicas, detalhadas, decididas. Não é que eu vou saber, por exemplo, agora diz que vai ter a Copa do Mundo no Brasil, não é isso? A Copa do Mundo, ela vai ter uma programação mundial. Então, quer dizer, se o cara lá do Japão quer vir no Brasil participar da Copa do Mundo não, as Olimpíadas, me perdoem, pela internet eles vão ter uma relação do evento, então eles vão saber que dia que vai ter a abertura do evento, a data, a hora precisa, o preço, aí se eles forem comprar, né, eles vão ter uma ideia, talvez até de quantas pessoas vão estar presentes no evento, quais são os convidados especiais. Depois eles vão ter uma programação dos Jogos Olímpicos ali que vão acontecer. Então, quando a pessoa viaja para o Brasil, lá do Japão vem para o Brasil para participar, né, do evento das Olimpíadas, ele sabe, ele tem o cronograma exato das datas, das horas, dos eventos. Ele vai escolher qual tipo de evento ele quer. Eu não gosto de natação, mas eu gosto de ginástica olímpica. Então ele sabe, né, os ginásios onde vai estar participando, né, esses eventos e tal, os horários, os dias. Isso é uma coisa. Mas ele sempre não saberá quem vencerá, porque isso é um evento, o saber quem vai vencer é no momento em que estiver acontecendo. Então, o livro do Apocalipse, as revelações dos últimos dias, Deus ele nos dá uma imagem geral de tudo que vai acontecer. Mas a gente não tem, pelo menos eu, se tem alguém que pode, amém, mas eu até então não consigo prever exatamente a ordem de tudo. A gente só consegue ter uma ideia
e dividir a grande tribulação ao meio e dizer que a primeira metade dela ainda vai ter salvação, ainda vai ter arrependimento, vai ter muito juízo caindo na terra. Deus ele vai proteger o seu povo e vai ter, por exemplo, 2 testemunhas pregando o evangelho de Cristo, não sei se é o de Cristo ou o evangelho eterno, mas elas vão estar pregando ali o reino dos céus, isso eu tenho certeza. E a Bíblia fala que muitos vão se converter em todo mundo, vão ficar bobos com os eventos que vão acontecer, porque elas vão ser assassinadas, depois de 3 dias e meio elas vão ressuscitar e vão subir, vai ter um grande terremoto, 7.000 pessoas vão morrer, e aqueles que não morreram vão dar glórias a Deus. Pessoas vão estar pisando em Jerusalém, e o anjo manda João medir o átrio, o santuário, mas o átrio externo do templo, ele fala, não deve medir, porque vai ser pisada por gentios. Significa que vai ter salvação na grande tribulação, na primeira metade, para gentios, e judeus vão também escapar, é o chamado remanescente. A Bíblia conta também que vai ter carne escapando da grande tribulação. E a gente aqui, lendo nos estudos passados, a gente tem uma ideia, uma suposição que pessoas vão entrar na segunda metade da grande tribulação protegidas por Deus. Elas não vão arrepender ali na segunda metade da grande tribulação, mas elas vão sobreviver por todos os 7 anos arrependidas. Elas vão provavelmente, com certeza, porque senão elas seriam arrebatadas, elas vão se arrepender na primeira metade da grande tribulação e não vão morrer, tá? Não vão morrer, não vão ser levadas para o céu como santos que vão vir da grande tribulação, que não negaram a Cristo e morreram porque não aceitaram a marca da besta. E Deus vai proteger um grupo. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, né? E ali a Bíblia conta então do milênio, depois que vão ser julgados a besta, o falso profeta, anticristo, vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. Acontece que sobra Satanás, o final de todos os maus, os maldosos, né? Todo o exército das trevas, tudo que vai sobrar, né? O único que sobrará aqui é Satanás. E aí é onde a gente entra no capítulo 20. Capítulo 20. Então a gente tem que ir devagarzinho. Hoje eu tenho alguns textos de referência, tá? E eu vou deixar isso aí no ar, cada um pensa como quiser, vamos dizer assim. Alguém aqui então me bate, fala, poxa, Ana, você joga no ar, a gente pensa como quiser, quer dizer, a conclusão quem cria sou eu? É porque é a lógica do estudo, a lógica é essa. Eu vou tentar simplesmente passar os textos, interpretar eles, mas eu não vou dizer é isso, se eu não tenho certeza. É uma coisa que eu já disse e repito, eu não fico tentando dar significado a algo que só quem estiver vivendo na época que vai poder dar. Amém? Então, se você abre comigo Apocalipse capítulo 20, ok? No último estudo, a gente estudou sobre a queda total, a ruína completa e definitiva de Babilônia. Só para recapitular, para quem está pegando esse áudio não ficar boiando. Babilônia é um sistema de governo mundial que vai trazer ao mundo a ruína total, tá? É o Império Romano ressuscitado, é o antigo Império Romano que voltou. Esse Império Romano nos dias atuais é a Europa, governada pela primeira besta que sobe do mar, que é, eu acredito, o Papa, o Vaticano, né? Se não o Papa em pessoa, o próprio Vaticano. A gente estudou isso também na besta que surge do mar, você teria que voltar lá naquele assunto. E o Anticristo, que é a besta que surge da terra, e ele apoia a primeira besta, e os dois andam em conchavo um com o outro. Então você vai ver o governo político e o governo religioso governando o mundo. E ali onde eles vão inserir a chamada marca da besta.
Eu, Ana Paula, já falei isso, eu repito, porque é por lógica. Acredito que a marca da besta, o 666, ele vai ser imposto a partir do momento que a igreja de Cristo for arrebatada. Porque a Bíblia fala que ele não vai se manifestar enquanto que aquele que o detém, o retém, não for retirado. Então eu me baseio nisso. Tem várias pessoas crendo que nós vamos ver o anticristo em pessoa reinando no mundo. Tem gente que acredita que nós vamos ver ele reinar pelo menos no início e que na hora que ele for impor a marca da besta vai ter o arrebatamento. Isso não está na Bíblia. Isso não está na Bíblia. Tem gente que acredita que a igreja vai entrar no início da grande tribulação. O início da grande tribulação, eu acredito, pela base, que ele vai estar entrando com a abertura dos selos. O 5º ou 4º selo, por exemplo, fala sobre bestas selvagens, as feras que vão atacar os homens. E tem gente que já acredita que nós estamos em todos os selos, que só falta o selo que vai trazer o chamado grande terremoto. É por isso que a gente está vendo esse alarme no meio dos profetas, de muitos cristãos acreditando que está para cair a qualquer minuto tal meteoro. Porque o 6º selo, se eu não me engano, porque já passou um tempo, eu estou falando de cabeça, ele traz esse grande meteoro que vai cair, vai ter um terremoto, vai cair saraivada, nenhuma erva verde vai escapar. Então, assim, pelo que nós estamos estudando aqui no Apocalipse, os eventos são bem organizados. Deus, ele não deixou juízo para os seus santos, os justos. É onde a gente falou sobre o caso de Ló e de Noé. Deus, enquanto ele não arrancou a Ló de dentro de Sodoma, ele não mandou fogo do céu. O próprio anjo declarou para Ló. Ele pegou Ló pelo braço, a família dele, eles arrastaram Ló. No dia seguinte, ainda estava amanhecendo o dia. E o anjo falou quase que desesperado. É claro que o anjo não está desesperado, porque, né? Mas eu vejo ali um anjo precisando cumprir o propósito de Deus. Destruir uma cidade completamente perdida, em que todos os cidadãos eram todos maus. E ali ele, de repente, se depara com um santo, que seria Ló, no caso. Então a gente vê ele quase que desesperado, puxando Ló pelo braço, porque até então ele falou para ele sair. A gente vê praticamente como se Ló estivesse segurando o máximo possível, com alguma esperança de que, quem sabe, alguma coisa ia resolver, Deus mudaria de ideia. E de repente você se depara com o anjo puxando ele pelo braço e fala: olha, enquanto você estiver aqui, eu não posso fazer nada. Enquanto você não sair dessa cidade, eu não posso fazer nada. É aonde Ló, né, vira para ele e fala: então deixa eu me abrigar numa cidade. Aí tem o nome de uma cidadezinha próxima a Sodoma e Gomorra, porque ele fala para o anjo: eu não vou conseguir escapar pela montanha, porque Ló provavelmente era uma pessoa idosa ou velha. Ele simplesmente fala: eu não vou conseguir escapar pela montanha, me deixa chegar a tal cidade. Aí ele fala o nome de uma cidadezinha, tá lá em Gênesis. Aí o anjo virou para ele e falou: ok, então eu vou esperar você chegar lá para eu poder fazer alguma coisa. Aí você vê também Noé. No final, Noé entra na arca, um anjo por de fora fecha a porta da arca e aí cai o dilúvio, vem o dilúvio. A Bíblia fala que no tempo do dilúvio não foi só chuva, mas as fontes do abismo, né? Eu sei que subiu água da terra, brotou água da terra também no tempo de Noé. Mas enquanto Deus não colocou Noé dentro da arca a salvo, ele não fez nada. Então, amados, a Bíblia, e Jesus, meu querido, minha querida, não vai buscar uma noiva toda arrebentada, toda disturbada, toda traumatizada. Olha comigo, desculpa, eu foco nisso porque eu fico vendo o povo batendo o pé, porque o povo quer juízo antes do arrebatamento, de todo jeito. Desculpa, a garganta tá péssima, mas amém. O povo quer juízo de todo jeito. O povo quer ver o meteoro caindo no Oceano Atlântico de todo jeito, com a igreja na terra.
Aí eles entram com essa conversa, não, muitos vão ser sacrificados, porque Deus ele vai levar muitos. Amados, a Bíblia não fala isso, a Bíblia não fala isso, a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que o juiz de Deus ele vai vir do Apocalipse capítulo 5 em diante. Até o capítulo 4 a igreja está na terra. Jesus ele deixa um anúncio para suas 7 igrejas. A gente estudou enfaticamente cansando até, a gente estudou tanto de cansar, desculpa o embrulhar das palavras, porque me vem palavra italiana na cabeça, eu fico perdida. Mas a gente estudou até cansar sobre as 7 igrejas, eu estudei uma por uma, depois eu fiz um resumo com as 7, depois a gente ainda foi relembrando por 2, 3 estudos avantes. Então, meus queridos, eu, Ana Paula, não acredito, isso eu falo realmente de todo o meu coração, porque é o que eu creio. Não acredito que Deus vai mandar juízo global no mundo com a igreja na terra. Porque nós estamos pelejando, meus irmãos, nós estamos fatigando, nós estamos perseverando. E você que está aí me escutando, que faz parte da noiva de Cristo, você mesmo tem como testemunho os livramentos que Deus tem te dado. O perigo está tão próximo que a gente pode quase que tocar. Você pode quase que encostar na ameaça do mundo que jaz no maligno ao seu redor. Tem uma irmã que essa semana passada, com esse negócio da chuva em São Paulo, mandou foto pra gente das inundações que teve ali na região onde ela mora. E ela mostrou, falou, isso aqui tudo é pertinho de casa. Aí mostrou uma casa com a mulher dentro da casa, água na cintura. E nós ficamos perguntando, mas você tá bem? Tá tudo bem? Não, aqui tá tudo bem. Onde eu tô tá tudo bem, mas tá tão perto. Tá tão perto. Ela tá podendo encostar no juízo, porque é juízo. Enquanto a partida ainda tem gente acreditando que se dobrar o joelho, orar e clamar e pedir Deus sarar a terra, Deus vai sarar. Tem pastor e pastora ainda batendo na tecla que a gente tem que orar pelo Brasil para Deus sarar a terra. Deus não sara mais nada. Deus não resolve mais. É juízo decretado, bateu o martelo. Tem um texto, não sei se é Ezequiel ou Isaías, eu não lembro onde é que está esse texto, onde o profeta vai orar pela nação. Israel chegou no ápice do pecado, a coisa estava fora de controle, então, acho que é Ezequiel, ele vai orar pela nação e Deus vira para ele e falou, não ore por este povo, porque eu não vou ouvir a sua oração. Agora está decretado, é juízo que vai vir, ponto e basta. E ele fala, não ore, eu não vou ouvir a tua oração. E era um profeta, um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus. E Deus vira para ele e fala, eu não vou ouvir. Quer dizer, não é o caso do justo orar. Mas nesse caso, nem a oração do justo seria atendida por Deus, porque o povo estava em pecado. Então, meus amados, é uma situação que eu tenho observado, muita gente falando besteira, me perdoe a arrogância da minha crítica. Porque eu sei que no ouvido de muitos vai chegar como a arrogância da Ana Paula. Mas pela Bíblia, pela base bíblica que eu tenho tido, pela minha vida aqui, o que eu tenho recebido de Deus, não em sonhos, em visões. Inclusive, essa noite eu tive um sonho, no caso, para minha mãe. Mas não em sonhos e visões, mas na base bíblica, no que a Bíblia está trazendo para nós. Deus não manda juízo mundial. Ah, não, mas é possível que caia pelo menos um meteorozinho, né? Meteoriotinho do céu no Oceano Atlântico, faz uma tsunamizinha pelo menos na costa brasileira, americana, norte-americana, etc. Não sei. Eu não sei. Eu sei que os apelos de Deus para trazer arrependimento a nível global, eles estão na primeira metade da grande tribulação. Isso eu posso garantir. Os apelos são as 7 trombetas, os selos todos abertos. Ali nós vamos ver coisa global, mas olha só, um terço de alguma coisa vai ser atingida. Não é nível... Quer dizer, se nem na metade na primeira metade da grande tribulação Deus vai mandar juízo global, por que agora ainda nas dores de parto Deus vai mandar?
Que lógica que tem essa? Onde é que você tirou isso da Bíblia? Me mostra o texto. Você pega texto A, B, C, mas não pega todo o contexto. Você não casa, você não liga a ideia em ordem. Deus, Ana Paula, sempre trouxe juízo. E Deus vai trazer um meteoro, vai cair agora lá na Costa Rica. Tá todo mundo batendo no pé e estão esperando. Os dias estão passando, as datas estão acontecendo, até agora não aconteceu. Porque está lá na Bíblia, que é a partir dos selos, é que Deus vai começar a trazer juízo parcial à terra por 3 anos e meio. Início da grande tribulação. Depois, 3 anos e meio para frente, aí é tudo global. Por exemplo, o mar inteiro, os oceanos vão morrer, vão ficar podres. A gente leu isso nos flagelos. Mas na metade da grande tribulação, na segunda metade, aonde mais ninguém vai se arrepender, porque a Bíblia foi claríssima com nós, ninguém vai se arrepender. Então, quem entrar na segunda metade da grande tribulação e escapará, porque vai escapar, Deus tem um povo guardado e a gente já estudou sobre isso, eles vão se arrepender na primeira metade da grande tribulação. A realidade é que Deus tem os seus propósitos. Deus ele tem um plano para todas as coisas, de modo que na eternidade vindoura nada seja motivo para falar, olha, ali o Senhor errou, ali o Senhor fez errado, ali não teve justiça, porque a Bíblia fala que nós vamos nos fartar da justiça de Deus. A justiça de Deus, ela é tão plena, ela é tão completa, ela é tão convicta que nada, nem ninguém, nem a pessoa que mais sofreu na terra por causa da perseguição, na eternidade vai poder olhar para Deus e falar, ficou faltando isso aqui. Eu acho que o Senhor ainda podia fazer isso aqui assim, para ser completa a minha vingança. Deus, ele é justo e para que ele cumpra a sua justiça, ele tem um plano até o finalzinho. E aqui agora a gente entra no capítulo 20 de Apocalipse, que fala sobre o chamado milênio, a prisão de Satanás por 1000 anos, a primeira ressurreição. Vamos prestar realmente muita atenção nesse estudo. Vamos caminhar devagarzinho, amém? A gente vê no capítulo 19 o júbilo no céu, Cristo vence a besta, o falso profeta, ele é chamado Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e ali a gente então entende que houve a chamada Batalha do Armagedon, é onde um exército de toda a terra vai se reunir no local chamado Armagedon, que está lá em Israel. São os exércitos, eles vão subir junto com o anticristo. E a besta, a primeira besta vai estar também, porque a Bíblia fala que ela também vai ser lançada no lago de fogo e enxofre ali. Deus, ele mata o anticristo, Deus, ele derrota os inimigos de Cristo, Deus ali, ele termina de matar os adoradores da besta, que tem a marca da besta, então ele faz a limpeza. Ali ele limpou tudo, ficou só Satanás. Aí olha o que acontece com Satanás. Então, vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo, não do inferno, do abismo. Porque a Bíblia fala que o abismo é local de prisão dos anjos. Os anjos caídos, muitos foram para o abismo. Tanto que na grande tribulação, alguns vão ser soltos do abismo. Quando a Bíblia fala de inferno, ela deixa a palavra inferno ou Hades. Mas quando a Bíblia fala abismo, é abismo. Abismo, ponto e basta. E com uma grande corrente. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Esse anjo segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, o próprio Satanás aqui, ele em pessoa. Ele vai ser preso por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs sobre ele... e pôs o selo sobre ele para que não mais enganasse as nações até que se completassem os 1000 anos. Aqui eu, Ana Paula, eu vejo um planeta Terra completamente destruído. Já não tem mar, as cidades inteiras do mundo já tiveram todas derrubadas, os filmes apocalípticos aqui, Nova York já não vai existir, os monumentos tipo Cristo Redentor, Torre Eiffel, Coliseu, entre outros, já não vão mais existir.
Cidades como São Paulo, Tóquio, Dubai e todas as Xangai, cidades grandes com grandes arranha-céus, vão estar todas arrebentadas. Elas não vão ter nenhum prédiozinho em pé. Você vai ver as ilhas desapareceram do seu lugar. Então você vê cidades como o Havaí, né? O Havaí é uma ilha, entre outras, né? Ilhas aí no mundo afora desaparecerão completamente. Os montes vão ser todos aplainados, porque a Bíblia fala do grande terremoto, vão ter vários terremotos na grande tribulação a nível pesados que vão arrebentar com tudo. Você vai ver o sol numa temperatura 7 vezes maior. Você vai ver uma atmosfera terrestre completamente irrespirável, praticamente, porque vai estar em treva. E você viu Jesus vindo e começou a matança, acabou com todos os adoradores da besta, lançou a besta no lago de fogo e enxofre, o falso profeta, e aí sobra Satanás nesse cenário. Jesus Cristo que desce com a sua multidão vestida de branco, nós vimos no estudo passado, que somos nós os santos montados em cavalos brancos, amém? Nós lemos 2, 3 vezes e afirmamos sobre isso. Se vem anjo também, não sei dizer, mas a Bíblia fala que vem Jesus com o exército dos céus. Só que naquele momento você vai já ter a noiva no céu, já vai ter sido ataviada, já vai ter sido casada e já vai ter sido preparada para o bom combate, o combate final. E tem os anjos guerreiros de Deus. Então, eu acredito que exército do céu pode ser anjo junto com a noiva de Cristo e aquilo que Deus sabe, mas nós não temos como falar, é isso. Está na Bíblia uma ideia. É na hora lá que você quer ver quem que vai descer? Então se salve, prepare a sua vida na santidade, porque você vai descer, você vai saber, você vai estar lá no céu, você vai ver quem vai vir. Amém? E aí, você vê esse cenário, Jesus ele desce com seus exércitos, então ele vence a besta, o falso profeta, lança eles no lago de fogo e enxofre, todos os adoradores da besta são literalmente mortos, destruídos, e ali sobra o remanescente de Israel que escapa, porque é quando quase não tiver mais ninguém vivendo ali que Jesus vai resolver. Aí a gente já não soube se são só os 144 mil, os 12 mil de cada tribo, ou se são 144 mil, porque eles aparecem no Monte das Oliveiras com Cristo, e a Bíblia fala que Cristo, quando vem, ele pisa no Monte das Oliveiras e ele se separa em 2 partes, então abre o vale da matança, ou o Armagedon, que é o local onde vai ter essa guerra. Então a gente não sabe o que vai acontecer com 144 mil, se eles vão ser arrebatados vivos aos céus, se eles vão ser preservados até a volta de Cristo, quer dizer, eles vão passar 7 anos na terra, mas a Bíblia não fala que eles vão ser mortos. Eu não achei um texto dizendo que eles morreriam. Não tem lugar nenhum falando de morte por 144 mil. A Bíblia simplesmente desaparece com a conversa dos 144 mil logo após o momento que eles são selados. E eles não são tocados, amém, pelo anjo da morte. Por exemplo, quando eles são selados, a gente vê que eles não vão ter flagelo sobre eles, né? Você vai ver um exército de 200 bilhões de demônios liberados do abismo, comandados por um anjo chamado Apoleon ou Abaddon. E eles vão afligir por 5 meses todos aqueles que não têm o selo na fronte. E a Bíblia fala que quem recebeu o selo na fronte são 144 mil. É onde em um dos nossos estudos passados, sobre os selos, eu deixei ali, eu falei, não sei nem se os santos que vão estar na terra e vão morrer por causa do não ter aceitado a marca da besta, também vão ser afligidos por 5 meses, porque eu não sei se eles vão ter esse chamado selo na fronte, porque a Bíblia deixa claro que selo na fronte vai ser colocado nos 144 mil judeus, que Deus ele vai deixar uns 4 anjos nos 4 cantos, né, nos 4 ventos, para que nada aconteça até que eles sejam selados. Então são assuntos, e logo depois eles aparecem com Cristo diretamente no Monte das Oliveiras. Então assim, entre o selamento deles, a selagem, desculpa as palavras erradas, mas entre o processo deles serem selados e eles aparecerem no monte com Cristo, não tem nada mais falando sobre 144 mil. Vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser mortos, vocês vão ser arrebatados, vocês vão simplesmente passar por tudo isso sem ser lesados, mas eles aparecem com Cristo lá, no Monte das Oliveiras, um pouco depois, né? Então, a gente vai ter esse cenário aqui,
tá? Se você quer entender bem, volta lá, começa o estudo desde o início para você não perder o fio da meada. Não veja o estudo lá no final, porque a gente está quase acabando o estudo do Apocalipse, e venha criticar. Começa lá. E não me façam perguntas que nós já passamos por ela. Ana, o selo já foi aberto? Ana, as trombetas como é que vai ser? Ana, quem são os 144 mil? Não me faça pergunta nesse vídeo, porque tá lá nos estudos. Você vai ter que ter a paciência de voltar e ouvir, porque tá tudo lá. Amém? Então a gente tem que andar para frente aqui, porque a gente ainda tem muita coisa para falar até o arrebatamento. Ainda domingo eu fiquei pensando, falei, Deus, qual seria a última mensagem falada no canal Último Dias Antes do Fim, antes do arrebatamento? Qual seria a última mensagem? Porque vai chegar um momento que esse canal vai acabar, meus irmãos. Vai chegar um dia que eu já não vou mais estar aqui com os irmãos pregando, pela misericórdia de Deus. Por quê? Porque vai acontecer, vai começar a acontecer esses eventos. Ainda não aconteceu, mas mais cedo ou mais tarde vai começar a acontecer. Ou a Ana Paula vai morrer, ou a Ana Paula vai ser arrebatada. Porque de uma a duas, ou o santo vai ser arrebatado no tempo do arrebatamento, ou vai vir as catástrofes, para quem não foi arrebatado. E com certeza, após o arrebatamento, esse canal, eu não acredito que ele vai ficar no ar nem mais 2 dias. Porque a primeira coisa que provavelmente eles vão fazer é cortar a internet e todo o sistema de comunicação do mundo, para se reorganizar. Porque logo então vai surgir, né, o império, que é o último império que vai caminhar nesse mundo do mal, que é o do anticristo. Então eles vão ter que começar a cortar tudo que traz a mensagem da esperança. Porque para eles a mensagem da esperança vai ser confiar no anticristo, porque ele é que vai trazer um reino de paz e segurança. A Bíblia fala que ele tem uma cara como cordeiro, mas fala como leão. Ele é feroz. Ele tem um rosto bom, gentil, amigável, paz e paz, mas a boca dele profere palavras arrogantes. E ele vai perseguir o povo na terra. E no final, todo mundo que vai com ele vai morrer, vai terminar mal. Então, esse é o cenário no qual nós nos encontramos. E aí, o que acontece? Esse anjo, segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele para que não mais enganasse as nações, até que se completassem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Não diz quanto tempo. Então a gente vê a conclusão aqui quando Jesus vem, que um anjo prende Satanás no abismo. Então já não vai ter mais Satanás, besta, falso profeta, anticristo, os seguidores da besta, os senhores do mundo, Illuminati, chama como você quiser. Vai ter acabado tudo. Vai acabar tudo. E ali continua o texto dizendo, João simplesmente vira e fala, vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Quer dizer, não é só Cristo e Deus que vai julgar, mas vão ter seres humanos, né, aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. Olha aqui ele já fala na fronte e na mão. Será que a marca é dupla? Deixa quieto. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então você vê aqui os santos que vão vir da grande tribulação vivendo e reinando com Cristo por 1000 anos. Os restantes dos mortos, aqui dá quase a entender que não sobrou ninguém. Porque aqui fala dos mortos que morreram por Cristo e do restante dos mortos, que não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Então a gente vê 2 categorias. Os santos vão ressuscitar, né? Deus vai fazer com que eles governem com Cristo por 1000 anos. E a gente vê o restante dos mortos que não vão tornar a viver até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. A primeira ressurreição, no caso, dos santos.
que morreram em Cristo. Bem-aventurado é o santo, e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então, o presente ou galardão que aqueles que vão morrer na grande tribulação porque não aceitam a marca da besta, a princípio vão ser sacerdotes e vão reinar com Cristo 1000 anos. Aqui não é a igreja que vai reinar somente 1000 anos. A Bíblia fala que a igreja ela vai estar eternamente com Cristo. E eu vou usar aqui porque eu não vou achar o texto. A Bíblia fala que a igreja vai julgar até os anjos. Quer dizer, então eu acredito que esses tronos aqui no iniciozinho do capítulo, né? Vi também tronos e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Eu arrisco dizer que pode ser a igreja de Cristo que vai se sentar em tronos para ter autoridade de julgar. Porque a Bíblia fala que nós vamos julgar até os anjos. Amém? E aqui você vê os santos da grande tribulação recebendo poder para reinar com Cristo por 1000 anos. E basta, não fala mais. Agora presta atenção aqui que entra a incógnita dos 1000 anos. Olha só. Satanás é solto e derrotado. Versículo 7, capítulo 20 de Apocalipse. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. É aqui que a gente bate na segunda dúvida. Peraí, quando Jesus desce com seus santos, e aí tem o Armagedon, tem a prisão do Satanás, tem a derrota dos maus, Jesus encontra o mundo em frangalhos. Como que ele vai reinar nas nações por 1000 anos? É aonde a gente, pela lógica, acredita que vai ter uma restauração da terra. Porque não tem sentido Jesus Cristo reinar 1000 anos nesse planeta sem um mar, com um esgoto a céu aberto, a terra toda arrebentada pelas tsunamis, terremotos, meteoros, granizos e tudo que vai acontecer nesse planeta. Então é onde a gente acredita que Deus ele vai restaurar a terra para 1000 anos. Ou Deus daria uma arrumada? Vamos continuar lendo. São 1000 anos, meus amados. Vamos imaginar que uma geração aqui no milênio vive 100 anos. Porque a Bíblia fala que o velho ele é jovem com 100 anos, né? Então vamos imaginar aqui uma geração estendida, não a 70 anos mais, mas a 100 anos de idade. São 10 gerações. Presta atenção. Vamos prestar atenção, porque agora eu vou puxar alguns textos bíblicos e a gente vai tentar imaginar como vai ser o milênio. Porque o milênio ele é uma certa incógnita, porque ele não deixa muito desse... Mas olha só, se Jesus vai reinar por 1000 anos, aí Satanás, depois de 1000 anos, ele vai ser solto da prisão e sairá a seduzir as nações que há. Olha aqui, a palavrinha H, acento agudo no A, quer dizer uma coisa definida, existirá na terra, vida, nos 4 cantos da terra, norte, sul, leste, oeste, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. Um segundo Gog e Magog. Na Bíblia, a gente vê a descrição de 2 Gogs e Magog. O primeiro Gog e Magog é antes da assunção do próprio anticristo. É que a gente acredita. Ou então ele vai estar ainda... Talvez o anticristo já assumiu o poder e vai ter a Gog e Magog. E Deus ele vai simplesmente derrotar os inimigos de Israel. E Israel vai sair de cabeça erguida. A ponto que diz que vão precisar de 7 meses para limpar a terra. E eles vão colocar um sinal sobre os cadáveres. A gente aqui tenta acreditar que vai ser algo relacionado com radiação, quer dizer, homens especiais vão ter que enterrar os cadáveres, juntar os ossos, eles vão limpar a terra. Então a gente acredita aqui muito nisso, a ponto que Israel depois vai ficar em segurança. Olha só por quê. Deixa eu só completar aqui, olha. O número dessas é como a areia do mar, olha só. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. Estamos falando depois de tudo que a gente viu até agora no Apocalipse. Depois que tiver passado a grande tribulação. Satanás é preso por 1000 anos. Depois ele é solto,
aproveitar para seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar, é incontável, quer dizer, uma terra superpopulada novamente. Marcharam então pela superfície da terra, quer dizer, eles vão vir de todas as nações ou de todos os cantos, né? Aquilo que sobrou do mundo e foi restaurado, acredito eu. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, aonde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Primeira pausa no capítulo 20 de Apocalipse. Agora eu quero ir lá com os irmãos em Ezequiel. Eu quero ir lá com os irmãos no livro de Ezequiel. Vamos prestar atenção. Aqui nós estamos falando de Ezequiel, capítulo 37. É grande o que nós vamos ler aqui agora. Do versículo 15 em diante. Eu vou tentar só ler para não alongar muita conversa, que a gente já está 40 minutos de vídeo, mas é como eu disse, isso aqui é longo. Veio a minha palavra do Senhor a Ezequiel, tá? Ezequiel, ele teve essa visão aqui. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele para Judá e para os filhos de Israel, seus companheiros. Depois, toma outro pedaço de madeira e escreve nele para José, pedaço de madeira de Efraim e para toda a casa de Israel, seus companheiros, ajunta-os um ao outro, faze deles um só pedaço, para que se tornem apenas um na tua mão. No final dos dias, Deus vai reunir novamente Israel, porque então Israel e Judá se dividiram, né? As 12 tribos. Judá foi para um lado, de onde veio Jesus, e as demais ficaram completamente perdidas. Mas no decorrer dos anos, a gente vê Deus reunindo e restaurando todo Israel. É por isso que no final eles vão ser um só povo novamente. Não vai ser 12 tribos, mas vai ser um só povo. Quando te falarem os filhos do teu povo dizendo: Não nos revelarás o que significam estas coisas, tu lhes dirás: Assim diz o Senhor Deus: Eis que tomarei o pedaço de madeira de José, que esteve na mão de Efraim, e das tribos de Israel, suas companheiras, e o ajuntarei ao pedaço de Judá, e farei deles um só pedaço, e se tornarão apenas um na minha mão. Os pedaços de madeira em que houveres escritos estarão na tua mão perante eles. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu tomarei os filhos de Israel e os levarei para a sua própria terra. Farei deles uma só nação na terra. Nos montes de Israel há um só rei, será rei deles, de todos eles. Nunca mais serão 2 nações, nunca mais para o futuro se dividirão em 2 reinos, nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com qualquer das suas transgressões. Livra-los-ei de todas as suas apostasias em que pecaram e os purificarei. Assim, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. O meu servo Davi, ou Jesus Cristo, porque ele no Velho Testamento também é reconhecido como servo Davi, reinará sobre eles. Todos eles terão um só pastor. Jesus é o nosso pastor. Andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, na qual vossos pais habitaram. Habitarão nela eles e os seus filhos e os filhos dos seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Jesus vai ser o príncipe de Israel eternamente. Farei com eles aliança de paz, será aliança perpétua.
Olha, começa esses português embrulhado aqui. Estabelecê-los-ei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor que santifico a Israel, quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. Se você volta lá em Apocalipse comigo, apesar que eu ainda não vou entrar não, a gente vê aqui capítulo 21, o novo céu e a nova terra. E se você vai em Isaías, capítulo 65, do versículo 17 em diante, que eu vou tentar ler ainda hoje, você também vai ver o título na sua Bíblia, o novo céu e a nova terra. Amém? Olha só, profecia contra Gog. Quer dizer, aqui a gente vê no capítulo 37, finalzinho do versículo 15 em diante, Deus restaurando Israel para sempre. E isso só vai acontecer depois que Deus tirar da terra o mal, chamado anticristo, a besta, o falso profeta, Satanás, os adoradores da besta e todos aqueles que são contra Deus. E aqui você vê a reunião de Judá e Israel. Até então eles não são um só povo, eles são povos divididos em 12 tribos. Mas aqui você vê Deus reunindo eles em um só povo e colocando o príncipe eterno chamado Jesus para governar sobre eles. E aqui em capítulo 20, você vê a palavra de Deus dizendo: vi também tronos e neles sentaram-se aqueles a quais deu autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem por causa da palavra de Deus, tanto quantos não adoraram a besta, nem tampouco sua imagem, e não receberam a marca na fronte ou na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Olha aqui. Agora você vê lá capítulo 38 de Ezequiel. Eu, Ana Paula, acredito que aqui está falando exatamente desse caso do Gog e Magog que nós estamos vendo no final do milênio. É o povo que vai ser seduzido por Satanás e vai ter que estar ali por um pouco de tempo e vão se reunir para acabar com o Monte Santo do Senhor. Vão contra o reino de Cristo aqui. Eles vão tentar matar a Cidade Santa. Olha por quê. Ezequiel 38 diz: veio a mim, Ezequiel, a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, volve o rosto, ou vira o rosto contra Magog da terra deixa eu só ver um negócio aqui. Volve o rosto contra a terra de Gog, terra de Magog, príncipe de Roze e Meseque, Tubal, profetiza contra ele e diz: assim diz o Senhor Deus: eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Roze, de Meseque e de Tubal. Far-te-ei que te volvas, porei anzóis no teu queixo e te levarei a ti e a todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos de armamento completo, grande multidão, com pavês e escudo, empunhando todos a espada, persas e etíopes, Pute com eles, todos com escudo e capacete, Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma do lado do norte e todas as suas tropas, muitos povos contíguos. Olha só, aqui não se fala do povo do norte. Por quê? Porque o primeiro Gog e Magog, que está, pelo que eu acredito, no Ezequiel 39, fala de um povo que vem do norte. Aqui já se fala Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma do lado do norte e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Fala de uma reunião mais global. Prepara-te, sim. Dispõe-te tu e toda a multidão do teu povo que se reuniu a ti e serve-lhe de guarda. Depois de muitos dias, serás visitado no fim dos anos. No fim dos anos, ou no fim do milênio, virás à terra que se recuperou da espada. É Israel. Ao povo que se congregou dentre muitos povos sobre os montes de Israel, que sempre estavam desolados. Este povo foi tirado de entre os povos, e todos eles habitarão
seguramente. Então subirás, virás como tempestade, far-te-ás como nuvem que cobre a terra, tu e todas as tuas tropas e muitos povos contigo. Assim diz o Senhor Deus, naquele dia terás imaginação no teu coração e conceberás mau desígnio. Ora, depois de 1000 anos, Satanás é solto, seduz a muitos e junta uma multidão mais numerosa do que a areia do mar. Então, o que vai acontecer? Eles vão ter imaginação no coração deles, vão conceber mau desígnios e dirão: subirei contra a terra das aldeias sem muros. Israel vai estar completamente aberta como um jardim. Sem muros, virei contra os que estão em repouso, que vivem seguros, que habitam todos sem muros e não tem ferrolho nas portas. Olha só que lindo, o povo vai viver de porta aberta. Isso a fim de tomares o despojo, arrebatares a presa, levantares a mão contra as terras desertas que se acham habitadas e contra o povo que se congregou dentre as nações, o qual tem gado e bens e habita no meio da terra. Sabá e Dedã e os mercadores de Tarsis e todos os seus governadores rapazes te dirão: vens tu para tomar o despojo? Ajuntastes o teu bando para arrebatar a presa, para levar a prata e o ouro, para tomar o gado e as possessões, para saquear grandes despojos? Gog invadirá Israel. Olha só. Portanto, ó filho do homem, profetize e dize a Gog: assim diz o Senhor Deus: acaso naquele dia, quando o meu povo de Israel habitar seguro, não o saberás tu? Virás, pois, do teu lugar, dos lados do norte, tu e muitos povos contigo. Então ele vem do lado do norte, porque Gog é sempre uma força vinda do lado do norte, mas ele reúne sempre um grande povo, uma grande multidão, montados todos a cavalo, grande multidão e poderoso exército, e subirás contra o meu povo de Israel como nuvem para cobrir a terra, nos últimos dias, guarda esses detalhes, esses são os chavões que deixam esse texto trazer lembrança, que aqui está relacionado com esse Gog e Magog depois dos 1000 anos, quando Satanás é solto, que está lá no texto. Hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, porque são 1000 anos aqui com Cristo reinando em santa paz, e ali povos vão suscitar em seu coração, né, maus pensamentos, e aqui Deus vai fazer com que eles o conheçam a Deus, quando eu tiver vindicado a minha santidade em ti, ó Gog, perante elas. Assim diz o Senhor Deus: não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, por intermédio dos meus servos, os profetas de Israel, os quais então profetizaram durante anos que te faria vir contra eles? Naquele dia, quando vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus: a minha indignação será muito grande, pois no meu zelo, no brasume do meu furor, disse que naquele dia será fortemente sacudida a terra de Israel, de tal sorte que os peixes do mar, as aves dos céus e os animais do campo e todos os répteis que se arrastam sobre a terra e todos os homens que estão sobre a face da terra tremerão diante da minha presença. Os montes serão deitados abaixo, os precipícios se desfarão e todos os muros desabarão por terra. Chamarei contra Gog a espada em todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra o seu próximo. Contenderei com ele por meio da peste e do sangue, chuva inundante, grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre. Farei cair sobre ele, sobre as suas tropas e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Assim eu me engrandecerei, vindicarei a minha santidade e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Aqui você vê no 39 a segunda queda, que olha só, a queda de Gog. Tu,
Pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog e diz, assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal. Far-te-ei que te volvas e te conduzirei, far-te-ei subir dos lados do norte e te trarei aos montes de Israel, tirarei o teu arco. Olha só, o primeiro selo, quem vem? Um cavaleiro montado num cavalo branco com um arco. E olha aqui o que Deus fala da queda de Gog no capítulo 39 de Ezequiel. Tirarei o arco da tua mão esquerda e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel cairás tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, e toda espécie de aves de rapina, e os animais do campo, eu te darei para que te devorem. Cairás em campo aberto, porque eu falei, diz o Senhor Deus, meterei fogo em Magog, e nos que habitam seguro nas terras do mar, e saberão que eu sou o Senhor. Farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome, e as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. Eis que vem e se cumprirá, diz o Senhor Deus, este é o dia que tenho falado. Os habitantes das cidades de Israel sairão e queimarão de todas as armas, os escudos, os paveses e os arcos, as flechas e os brasões, bastões de mão e lanças. Farão fogo com tudo isso por 7 anos. Olha aqui, farão fogo com tudo isso por 7 anos. Não trarão lenha do campo, nem cortarão dos bosques, mas com as armas acenderão fogo, saquearão aos que saquearam e despojarão aos que despojaram, diz o Senhor. Eu acredito, aqui vem o sepultamento das hordas de Gog. Eu acredito, naquele dia darei ali a Gog um lugar de sepultura em Israel, o vale dos viajantes, ao oriente do mar Espantacião e os que por ele passarem. Nele sepultarão a Gog todas as suas forças e lhe chamarão o vale das forças de Gog. Durante 7 meses estará a casa de Israel a sepultá-los para limpar a terra. Sim, todo o povo da terra os sepultará e dar-lhe-ás memorável o dia em que eu for glorificado, assim diz o Senhor Deus. Serão separados homens que sem cessar percorrerão a terra para sepultar os que entre os transeuntes tenham ficado nela, para a limpar. Depois de 7 meses iniciarão a busca. Olha só, eles vão ter que esperar 7 meses para começar a resolver o problema aqui. Ao percorrerem eles a terra, a qual atravessarão, em vendo algum eles osso de algum homem, porá ao lado um sinal. Eu acredito que é um sinal de contaminação nuclear aqui, né? Radiação. Até que os enterradores o sepultem no vale das forças de Gog. Também o nome da cidade será das forças, assim limparão a terra. Olha só. Eu acredito que até o capítulo 38 se fala do segundo Gog e o capítulo 39 da primeira Gog. Mas eu não quero ficar fazendo confusão de Gog e Magog, Gog e Magog. Se você vai em Apocalipse, capítulo 20, depois dos 7 anos da grande tribulação, você vê o segundo Gog. Porque aqui no capítulo 39 você vê que eles vão ficar, olha, um negócio aqui de 7 anos. Eles vão ficar 7 anos, deixa eu ver se eu encontro de novo aqui. Ai, meu Deus, é tanta coisa. Você planeou todas as suas forças, chamou durante 7 meses estará a casa de Israel a limpar a terra. Moedinha que serão separados homens. Não, teve aqui, eu acabei de ler aqui sobre 7 anos, eu já perdi de novo. Aqui, ó, os habitantes da cidade de Israel sairão e queimarão de todas as armas, os escudos, os paveses, os arcos, as flechas, os bastões da mão e lanças, e farão fogo com tudo isso por 7 anos. Gente, 7 anos é o período da grande tribulação. A primeira Gog e Magog, ela tem que acontecer antes da batalha do Armagedon. Então a tendência aqui é que nessa primeira Gog eles vão estar queimando a arma de todos que vão contra eles por 7 anos. Mas anteriormente você vê aqui Deus botando um fim eterno, prometendo aqui para Israel que eles vão ter paz eterna. Nunca mais eles vão ter guerra. Então, e aqui em Apocalipse capítulo 20, você vê, quando porém se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar,
Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra na mão já não se encontraram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então, amados, uma coisa é certa para concluir esse assunto. A Bíblia fala sobre 2 Gogs e Magogs. Se você estuda aí pelo YouTube, você vai entender bem melhor do que o que eu estou falando. Eu sei que o segundo Gog e Magog, Satanás, ele vai reunir uma grande multidão, depois de 1000 anos de reinado de Cristo. E aí diz que vai descer fogo do céu e vai acabar com eles, vai consumir. Então agora fica aquela coisa. Ou o capítulo 38 fala desse segundo Gog e Magog, que descreve um pouco mais sobre isso, ou ele está falando do primeiro Gog e Magog. Mas são textos que trazem descrição desses Gogs e Magogs que vão acontecer no mundo. Amém? Você vê que antes aqui a reunião de Judá e Israel, você vê Deus reunificando todo Israel em um só povo. E ele fala que eles vão ter sido governados por Cristo. Por isso que eu, Ana Paula, acredito que o 38 de Ezequiel até o versículo 24, 23, fala do segundo Gog e Magog, porque anteriormente você vê Jesus governando Judá e Israel em um só povo. E aí fala profecia contra Gog. E aqui em Apocalipse capítulo 20 fala exatamente do Gog e do Magog governado por Satanás. E depois você vê lá, não sei por que fizeram assim, 39, a descrição do primeiro Gog e Magog, dizendo que a terra vai estar eles vão queimar por 7 anos as armas. Quer dizer, nem o primeiro Gog e Magog, nem o segundo Gog e Magog vai ter sucesso sobre Israel. A única guerra que realmente vai trazer devastação em Israel é o Armagedon, que é quando vem Jesus Cristo. Amém? E olha só, após esse discurso de todo Gog e Magog acabou, continua no capítulo 20 o juízo de Deus. Versículo 11. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu. Fugiram a terra e o céu. Eu aqui acredito que Deus, quando ele for fazer o seu julgamento no chamado trono branco, ele vai estar numa outra dimensão, num outro plano espiritual, porque da presença dele vai fugir terra e o céu, quer dizer, não vão estar, né? E não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno também foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta, então, é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, este também foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Olha só. Agora, para a gente ver uma coisa, eu quero ler com os irmãos aqui. Isaías, capítulo 65. Isaías capítulo 65. Por isso que eu estou dizendo que o dia de hoje eu estou lançando aqui para os irmãos, né, algumas coisas. Olha só. Pois eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas, mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo, e exultarei por causa de Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. E a Bíblia fala que por 1000 anos Cristo vai reinar. E a Bíblia fala também ali no Gog,
que Deus deu Cristo, príncipe, para governar, né, com aquele povo, juntou um só povo, todas as 12 tribos foram ajuntadas. Olha como que todos esses textos se casam bem. Fala que é tudo perpétuo, né? A paz é perpétua. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias. Ora, presta atenção comigo. Se em Apocalipse, capítulo 20, versículo 13, diz que, olha, deu o mar, os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras, então a morte, olha aqui, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Como é que pode, em Isaías, capítulo 65, versículo 20, dizer: não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem? Meu amado, o texto de Isaías 65, do versículo 17 em diante até o 25, está falando do milênio. Porque se no final do milênio você vê a morte sendo lançada no lago de fogo, significa que a morte nesse momento já não vai mais ter poder sobre ninguém. Só que aqui em Isaías capítulo 65 diz que morrer aos 100 anos é ainda morrer jovem. E quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. A maldição do pecado é o quê? A morte. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos, não trabalharão debalde, nem terão filhos para calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. E será que antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha com o boi, pois pó será a comida da serpente, não se fará mal nenhum, nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Olha só, aqui dá vontade de ler o 66 também, porque o capítulo 66, o título é Excluídos da Nova Jerusalém, os que praticam falsa religião, a felicidade eterna de Sião. Mas aqui eu vou ler amanhã, meus irmãos, porque esse texto aqui, ele entra no capítulo 21 do capítulo de Apocalipse, o novo céu e a nova terra. Amém? Olha só, eu quero fechar esse estudo aqui dizendo uma coisa para os irmãos. Eu peço em primeiro lugar perdão se por acaso eu compliquei alguma coisa. Porque o que acontece? Quando a gente vai lendo a Bíblia, no decorrer dos anos, e eu estou falando aqui de 5, 6 anos já que Deus tem mostrado para mim essas coisas dos últimos dias, do arrebatamento, a gente vai armazenando muita coisa na cabeça. Os irmãos que estão aqui na mesma situação que eu sabem o que eu estou dizendo. A gente já estudou muito sobre isso. Então, quando a gente hoje começa a falar sobre esse assunto, fica um pouco fatigoso para nós estar repetindo, falando as mesmas coisas que a gente tem visto, apesar que é um prazer. É um prazer sempre ver a palavra de Deus. Então, acaba que, às vezes, a gente começa a repetir e vai atrás, à frente de um texto do outro e fica mostrando os detalhes. Mas o que acontece, pelo menos comigo? É que a gente começa a ler um texto que aparentemente parece que está falando de uma coisa, mas aí você começa a ver os detalhes, pequenas palavrinhas que mudam todo o significado. Por exemplo, o caso do Gog e Magog. Por que eu creio que o capítulo 38 fala do segundo Gog e Magog? Porque anteriormente você vê lá no capítulo 38 do versículo 15, reunião de Judá e Israel, e fala do pastor eterno, de Davi meu servo, será seu príncipe eternamente. Jesus governando Israel.
Deus, ele simplesmente vai reunir Israel em um só povo. E aí quando você cai lá em Ezequiel, capítulo 65, do versículo 17 ao 25, você vê a descrição desse reino milenar. Porque você vê aqui um reino de paz, de prosperidade, um reino perpétuo, mas ainda se encontra o quê? A morte no meio dele. E ali quando você vai lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 11, você vê o juízo definitivo de Deus, aonde diz que a própria morte vai ser lançada para dentro do lago do fogo, chamado também a segunda morte. Quer dizer, a própria morte vai morrer. Se a própria morte vai ser extinta no capítulo 20, versículo, aqui no caso a morte, versículo 14, desculpa, se a própria morte morre, como que então em Isaías, capítulo 65, diz que morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado? Ah, entendeu? Então, toda essa conversa de hoje, eu, Ana Paula, acredito que está dentro do milênio. O milênio, ele vai se fechar com o juiz de Deus. Porque ali no milênio, Deus, ele vai separar os últimos homens que pecaram contra Deus. Porque a Bíblia fala que Satanás, ele vai ser solto por um pouco de tempo, depois de 1000 anos. E ele vai ajuntar, ele vai seduzir as nações que há no quatro cantos da terra, Gog e Magog. E aí a gente lembra de várias vezes a Bíblia se refere a certos nomes como no reino espiritual. Por exemplo, quando Deus fala Babilônia, ele não está falando da Babilônia do rei Nabucodonosor, mas ele está falando do sistema babilônico espiritual que sempre governou o mundo. Amém? Quando fala meretriz, está falando do sistema religioso que prostituiu as coisas de Deus, deturpou, se apostatou. Quando a Bíblia fala mulher no livro de Apocalipse, está falando o quê? Da igreja. Quando fala do servo Davi, que vai reinar eternamente, não é o rei Davi, mas é Jesus Cristo, herdeiro de Davi. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Amém? Então tem várias palavras ou frases na Bíblia que a gente com o tempo, né, que a gente vai lendo, estudando, ouvindo pregação, a gente começa a entender que é um valor simbólico. Quando você lê, né, certas palavras, você não leva ela ao seu significado original, mas você vê que essa palavra ela tem um significado no reino espiritual. Então, quando a gente vê falando aqui dessa Jerusalém, a gente está vendo uma Jerusalém, aí é onde tem muita gente que fala, é uma Jerusalém espiritual, isso não vai acontecer na terra, não sei o que, mas então como é que é um reino espiritual, se Jerusalém, o milênio, como muitos defendem a tese, dizendo que o milênio não vai existir? Tem três definições para o milênio. Tem quem diz que o milênio já está existindo, que Satanás já está solto. Já está preso por 1000 anos. Então, se ele está preso, como é que está acontecendo isso tudo no mundo? Então, não cai rapidinho a primeira tese. A segunda tese é do milênio literal, de Jesus Cristo descer na terra no final do Armagedon e governar o mundo por 1000 anos com cetro de ferro, quer dizer, com justiça. E vai ter aqueles que vão governar com ele. É onde a gente cai em Isaías 65. E tem quem diz que o milênio vai ser simplesmente, esse milênio todo que a Bíblia fala, é um milênio espiritual, que ele não vai existir fisicamente na terra. Ok? Mas aí como é que fala, meus amados? O lobo e o cordeiro pastarão juntos, o leão comerá palha com o boi, pó será a comida da serpente, não se fará mal nenhum, nem dano algum em todo o meu santo monte. Por que fala aqui que morrer ainda jovem é quem pecar, só vai morrer aos 100 anos, será amaldiçoado? Como que pode uma pessoa morrer espiritualmente e só aos 100 anos? Então, de onde que encontra base para esses 100 anos no espiritual? Então, eu, Ana Paula, acredito no milênio literal. Eu acredito num reino milenar no planeta Terra após o Armagedon, em que Jesus Cristo vai restaurar todas as coisas, pelo menos o monte, as nações. Né? A Bíblia fala que aqui eu tenho medo até de complicar, mas diz que vai ter a folha da árvore da vida que vai sarar as nações, tá? Então são tantas coisinhas, tantos detalhes que fazem a diferença na Bíblia. E eu me pego por essa linha
Então, por isso que eu peço aos irmãos, realmente me perdoem se eu fiz confusão em algum texto, mas eu não creio que eu tenha feito alguma confusão. Amanhã, meus irmãos, se Deus permitir, eu acredito que Ele permitirá, só se a gente tiver sido arrebatado, a gente entra no capítulo 21 de Apocalipse, intitulado O Novo Céu e a Nova Terra. É onde a gente vai ler também, se você já quiser dar uma lida aí na sua casa, é onde a gente vai entrar em Isaías, capítulo 65, amém? Espera aí só um pouquinho. Aqui já começa Novos Céus e Nova Terra, Apocalipse 65 já começa, é o que a gente leu hoje, tá? Mas aí você vai entrar comigo, capítulo 66 de Isaías. Capítulo 66, porque excluídos da Nova Jerusalém os que praticam falsa religião, a felicidade eterna de Sião, nós somos a Sião futura. A gente já falou sobre isso em textos passados, e é o final do livro de Isaías. Isaías termina ele falando sobre o milênio, ele fala sobre aqueles que vão ser excluídos, tá? Da Nova Jerusalém, e a gente vê agora que a Nova Jerusalém ela vai ser ataviada, vai descer dos céus logo após o julgamento do trono branco. Olha como é que tudo casa e entra na felicidade eterna de Sião. Quando a gente lê sobre a Nova Jerusalém, a gente vai ver quem é essa Nova Jerusalém, sempre no capítulo 21 de Apocalipse, amém? Amados, o que eu tinha para dizer hoje é isso, tá? Me perdoem, às vezes, um pouco de confusão que parece que é feito, mas eu acredito que se você ouvir devagarzinho, depois você ler essas passagens que eu disse aqui, você vai, com certeza, encaixar bem as suas ideias. Olha, meus amados, que o Senhor Jesus abençoe a todos, tá? Aos irmãos que gostam tanto de seguir o canal, peçam a Deus que a gente aqui consiga resolver esse problema com a internet, que está muito ruim, está difícil demais trabalhar aqui com essa internet. Peçam a Deus para trazer, né, a solução, porque eu tenho certeza, né, que Deus é Ele quem mantém esse trabalho no ar, amém? É Ele quem mantém esse trabalho no ar. Olha, que o Senhor Jesus abençoe a todos, tenha uma semana excelente, amém? Que o Senhor realmente guarde a cada um de nós, porque os dias são maus, mas não tenham medo, que nós não fomos reservados para a ira. Eu, sinceramente, eu entrei num estado de alegria no meu coração. Não posso explicar isso para os irmãos, né, no seu total, mas eu tô vendo o povo deprimido aí por causa das coisas ruins no mundo. É claro que a gente fica triste, mas todo dia eu tô levantando com uma alegria no meu coração, uma paz, porque eu já não tô vendo mais o mundo, eu tô vendo o céu, sabe, amados? Eu tô sonhando com o céu, sonhando assim, sonhando acordada, né? Eu fico imaginando como é que vai ser. Ontem eu tava tentando entender as ruas de ouro. Deitei a cabeça no travesseiro, fiquei imaginando rua de ouro. Aí fiquei imaginando, mas vai ser amarelinha? Mas o ouro que eu vejo assim na televisão, às vezes, ele é um pouco, né, rúvido. Aí eu fiquei imaginando o ouro lisinho, igual um espelho. Aí fiquei imaginando meio fio. Aí fiquei pensando, mas como é que vai ser o meio fio de ouro também? O passeio de ouro? Mas tudo de ouro? Que coisa combina com ouro? Planta, verde, grama? O que combina? Então, assim, a cabeça começa a viajar um pouquinho, sabe? Eu tô assim, meus irmãos. Eu tô assim. Tô vivendo realmente em paz. E eu tô feliz por estar nessa tranquilidade no meu coração. Significa que Deus, Ele tá nos acalmando. Os anjos, quando entraram dentro de Sodoma e Gomorra para trazer a destruição, eles também trouxeram paz para Ló, através do livramento. Eles o protegeram todo o tempo. Quando os homens quiseram arrombar a porta para estrupar os anjos simplesmente saíram e cegaram aqueles homens, porque Ló por si só não podia se defender ou fazer alguma coisa, a ponto que os homens disseram, mesmo que nós vamos fazer com esses homens, nós vamos fazer com você até pior. Né? Então Ló ia ser violentado profundamente, ia ser torturado ali, né? E quem é que trouxe a paz? Os anjos, porque cegaram a luz, ela ilumina as trevas, ela acaba, ela dissipa as trevas, né? Então aquela luz dissipou os inimigos de Ló, que tiveram que cair por terra. Foi aonde os anjos deram livramento, né? Então é uma paz, é uma certa paz, que provavelmente depois que Ló saiu e soube, né, ele não pôde olhar o fogo descendo, consumindo Sodoma, tanto que a sua esposa, quando olhou, virou estátua de sal, mas quando ele percebeu o que estava acontecendo, provavelmente veio uma certa paz no coração dele, de como quem disse, eu me livrei desse juízo, porque eu podia estar lá dentro pegando fogo também.
né? Uma paz veio. Talvez na hora veio medo, veio desespero, veio susto, veio espanto. Qual palavra a gente pode usar? Mas eu tenho certeza que pouco tempo depois, quando ele entendeu exatamente tudo que aconteceu, que por mais que ele era rico, né? Porque ele era rico ali, por mais que ele tinha posses, aquilo tudo não garantiria a segurança dele. E foi Deus quem o salvou, o livrou daquela situação. Então, meus irmãos, eu acho que essa é a sensação que a gente tem que ter no coração, sensação de paz. Ainda que nós estamos dentro da Sodoma e Gomorra espiritual, como eu disse antes. Sistema babilônico espiritual governando no mundo, a gente precisa ter a paz que vem de Deus, que excede todas as coisas. Amém? Então, que o Senhor Jesus abençoe a cada um de vocês. Tenha uma semana abençoada e espero poder estar aqui com os irmãos amanhã. Jesus abençoe a todos. Amém, amém e amém.